Dando continuidade aos nossos estudos, iremos para a nossa 12ª aula de matemática, onde nós estamos na unidade de números, estamos trabalhando agrupamentos, certo? E o que vem a ser agrupamentos? Agrupamentos, ele é muito importante para organizar a contagem, Então, registros de um número e agrupamentos. Acompanhe na página 96 do livro de vocês, que tem explicando bem direitinho a importância do agrupar. Aqui nós temos um grupo de botões que, para ser organizado, ele está organizado de 5 em 5. Mas existem várias maneiras que nós poderíamos organizar, né, para comparar as quantidades. Nós poderíamos organizar de 5 em 5, de 4 em 4, de 3 em 3, de 2 em 2, mas aqui nós temos um grupo de botões organizado de 5 em 5. Então, contar e agrupar. Por que é importante? Porque são noções que permitem controlar e comparar, né, representando o quê? As quantidades, certo? Então, na nossa página 96 também foi proposta uma atividade onde vocês iriam aprender brincando, né, usando barbante, palito e o dado do nosso material de apoio, que vocês teriam que confeccionar esse material de apoio, montar o dado para usar nas atividades que nós vamos propor agora a seguir, né? Então, nós temos aqui um grupo de palitos, são 10 palitos, que formou uma dezena. Então, para cada grupinho desse, eu tenho uma dezena, ou seja, eu tenho 10 unidades de palitos. Aqui eu tenho 10 unidades de palito, então eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, eu tenho 100 palitos, que corresponde a uma centena. 100 palitos corresponde a uma centena. Se nós formos decompor esses números, né, como seria essa decomposição? Então, quando eu tenho 3 algarismos, aqui eu tenho o número 146. Quando eu for decompor, eu tenho o quê? Uma centena de palitos, 4 dezenas de palitos, porque cada grupinho desse eu tenho 10 unidades, então eu tenho 40, 10, 20, 30, 40 e 6 unidades. Então, eu tenho 146 unidades. Vamos decompor, né? Então, uma centena, 100 unidades, corresponde a esse grupo aqui. 4 dezenas, eu tenho 40 unidades, 10, 20, 30, 40 unidades e 6 unidades. Então, o 1 representa a centena, o 4 a dezena e o 6 as unidades. Então, eu tenho o número 146. Quando vocês visualizarem esses símbolos aqui, porque aqui são símbolos, o cubo representa uma unidade, a barra representa 10 cubinhos, então representa uma dezena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E a placa representa uma centena, ou seja, 100 cubinhos, né? Então, cada símbolo desse aqui representa a quantidade X de unidade. O cubinho representa uma unidade, a barra representa 10 unidades, ou seja, uma dezena. A placa representa 100 unidades, ou seja, uma centena. Na página 102, vocês vão rever números pares e ímpares. Fiquem atentos que os números pares, todos os números pares, eles terminam com 0, 2, 4, 6, 8. Números ímpares terminam com 1, 3,
5, 7 e 9. Quando formamos uma quantidade exata, formando grupos de 2 em 2, nós falamos que temos um número par. Quando você forma conjunto, mas quando sobra um elemento, nós falamos que é um número ímpar. Aqui nós temos dois exemplos. Nós temos 8 carrinhos e do outro lado nós temos 7 bolas. Então, vamos formar, agrupar de 2 em 2. Então, aqui eu tenho 2, 2, 2 e 2. Eu agrupei 4, fiz 4 grupos com cada qual com 2 carrinhos. Então, não sobrou nada. Então, significa dizer que o número 8 é um número par. Se você falou que o número 8 é um número par, você acertou. Da mesma forma, nós vamos formar agora o conjunto, né? Agrupando de 2 em 2 com o número 7. Então, aqui eu tenho 2, 4, 6. Sobrou 1. Isso significa dizer que o número 7 é um número ímpar. Todos os números terminados com 8 é par e todos os números terminados com 7 é um número ímpar. Por que é ímpar? Porque quando você agrupar, vai sobrar sempre 1. Estudamos, eu pedi para vocês, eu solicitei para vocês estudarem a tabelinha de 2, 3, 4, certo? Nós sabemos que o símbolo da adição é a cruzinha, que representa o mais, né? E o símbolo da igualdade, esses dois tracinhos aqui. Então, nós temos aqui a tabela de 3 e a tabela de 4, certo? Então, vamos perguntar, vou perguntar e vocês vão responder aí, perto de uma pessoa que está, um responsável, né? Uma pessoa que está com você nesse momento, tá certo? Eu vou perguntando e você vai tentando acertar, mas sem olhar a resposta, porque eu não vou perguntar sequenciar. A princípio você pode usar a resposta de um cálculo mental, mas se você não conseguir a resposta com cálculo mental, você pode usar os seus dedinhos até você aprender a fazer essa contagem mental, tá certo? Do cálculo mental. Então, vamos lá. Eu pergunto a princípio quanto é 5 mais 3. 5 mais 3 é igual a 8. Tentem responder sem olhar, tá certo? Escuta só a minha voz, a minha pergunta e tenta responder sem olhar a resposta na tabelinha, tá ok? Então, 9 mais 3. Se você respondeu 12, você acertou. Muito bem. 2 mais 3 é igual a quanto? Se você respondeu 5, ótimo. Continue assim. 12 mais 3, quanto é? Mais 12. Segura o número maior na cabeça e junta com 3. 12 mais 3 é igual a 15. 1 mais 3, olha como essa resposta é bem rápida. 1 mais 3, 4. 6 mais 3, 9. Então, agora vamos para a tabelinha de 4, tá certo? Eu pedi para vocês estudarem a tabela de adição de 4 também. Quanto é 4 mais 4? Eu tenho 4, coloco mais 4. Fico com quanto? 8. Muito bem. E 8 mais 4? Eu tenho 8, coloco 4. Fico com quanto? 12. Muito bem. E 12 mais 4? 12 mais 4 é igual a 16. Você respondeu 16, parabéns. 2 mais 4? 6. 6 mais 4? 10. 6 mais 4, 10. 10 mais 4, 14. 10 mais 4, 14. E assim vai. Estudem a tabuada, porque para você aprender a subtrair, a multiplicar, a tabuada
ela vai lhe ajudar muito se você estudar antecipado, tá certo? As operações, né? Então, nós vamos fazer uma revisão ainda na página 59, nós vamos revisar números pares e ímpares. Nós estudamos, né, agrupamos de 2 em 2 e você entendeu que quando não sobra nada, nós formamos números pares, né? E quando sobra algum elemento, algum desenho, algum elemento, aí você tem um número ímpar. Então, se você não sabe ainda que os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares, você pode agrupar de 2 em 2. Se você já sabe, não há necessidade, você já coloca de imediato. Mas aqui vocês vão escrever a quantidade de elementos e vão marcar um X se esse número é par ou ímpar. Se você não conseguir identificar, você pode agrupar de 2 em 2. Lembrando que se sobrar um único desenhozinho, você vai entender que esse número que você contou, né, e que você tem que marcar se é par ou ímpar, se sobrar um elemento, esse número vai ser ímpar, tá certo? Então, aqui nós temos quantas maçãs vocês contaram? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nós agrupamos de 2 em 2, nós formamos 7 grupinhos de 2, então temos 14 maçãs, 14 é um número par. Quando nós agrupamos, não sobrou nenhuma maçã, né? Elas ficaram num conjuntinho, cada um com 2. Eu vou agrupar novamente de 2 em 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Então, eu tenho 15 maçãs, 15, sobrou uma. Vocês viram que quando eu juntei de 2 em 2, sobrou uma, né? Sobrou uma maçã. Então, o número 15 é um número ímpar, certo? Ok? Então, vocês perceberam isso. Na segunda questão, nós temos uma tabela aqui com nomes de esportes, né? Nós temos aqui o basquete com 560, golfe com 411 que praticam, pessoas que praticam, mergulho 684 e vôlei 396. Primeiro, tá pedindo para vocês escreverem os números pares, né? Os números, quais são os números apresentados na tabela que são números pares? Então, os números terminados com 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares. Então, vamos olhar a terminação de cada número. O 560 é sim um número par, porque termina com 0. O 411 não é, porque os números terminados com o número 1 são números ímpares, né? O 684 é um número par, porque termina com 4. E o 396 também é um número par, porque termina com 6. Repetindo, os números pares são todos os números terminados com 0, 2, 4, 6 e 8, ok? Então, agora, em que dia? Escreva, passou, não foi? Escreva a tabela na ordem decrescente. O que vem a ser essa ordem decrescente? A ordem decrescente seria o quê? Do maior para o menor. Então, o maior número aqui é o 684, depois o 560, depois o 411 e depois o 396. Então, essa seria a ordem decrescente. O que você entende por ordem decrescente? Nós já estudamos
que a ordem decrescente são os números do maior para o menor, certo? Então, agora nós vamos para a página 60. Na página 60 está falando assim: todas as manhãs José vende picolé na praia. Observe a quantidade de picolés vendidos durante a semana. No domingo, quantos picolés ele vendeu? Em que dia José vendeu mais picolé? Ele vendeu no domingo, né? Certo? Porque ele vendeu 12 picolés. Está organizado, estão vendo aqui, grupinhos de 3 em 3. Então, ele agrupou de 3 em 3, ele formou 4 grupos de 3. Então, no domingo, ele vendeu mais picolés, ele vendeu 12. Em que dia José vendeu menos picolé? Tá visível, né, que foi na quarta-feira. Na quarta-feira foi o dia que ele vendeu menos picolés. Marque um X nos dias da semana que foi vendido uma quantidade pá de picolé. Então, os números terminados novamente com 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares. Eu vou voltar para a gente contar. Então, no domingo ele vendeu, então, 12. 12 é um número par, porque termina com o número 2. Então, marca o domingo. Segunda-feira ele vendeu 2, 4, 6 e 8. Na segunda-feira já está agrupado de 2 em 2. Então, na segunda-feira ele vendeu 8, né? Os números terminados também com 8 são números pares. Você vai marcar a segunda-feira. Na terça-feira ele vendeu 3, 6, 8. Então, ele vendeu 8 na terça-feira também. Então, você vai marcar terça-feira também como número par. Na quarta-feira também, ele vendeu 2. 2 é um número par. Quinta-feira, ele vendeu 3, 4, 5. 5 não é um número par. Lembra que os números ímpares são quais? Quais são os números considerados ímpares? Número 1, número 3, 5, 7 e 9. Então, não marca a quinta-feira. Sexta-feira, ele vendeu 6. Marca a sexta-feira. E sábado, ele vendeu 9. Não marca o sábado, porque o 9 não é um número par. Então, quais foram os dias que nós marcamos? Domingo, segunda, terça-feira, quarta-feira e sexta-feira, certo? Nós não marcamos a quinta-feira, porque quinta-feira ele vendeu 5 e no sábado ele vendeu 9. O 5 e o 9, como nós falamos, ele não é número par, certo? Ele é número ímpar. Observe a imagem e as dicas para descobrir a quantidade de ovos que há dentro da cesta. O número fica entre o 20 e o 26. Olha a dica. Fica no meio, né, do 20 e do 26. Os algarismos das dezenas e das unidades são diferentes. Então, não pode ser o 22, porque a dezena e a unidade são números diferentes. Já descarta a possibilidade do número 22. Se somarmos os ovos que estão fora da cesta a essa quantidade, o resultado é 32. Então, aqui tem 8. Então, se nós formos fazer um cálculo mental, né? Então, 8 ou 24 mais 8 seria 32, né? Então, nós vamos responder que são 24 ovos, tá certo? Então, se somar 32, a que é que você vai fazer? Tipo uma subtração, tira 32, então 32, tirei 8, que tá aqui fora, então dentro tem quantos? 24 ovos, certo? Que corresponde a 2 dezenas e corresponde a 2 dezenas e 4 unidades, que foi o que nós estudamos com relação a unidades e dezena e unidade. Revisando os algarismos romanos, que nós já falamos na aula anterior,
os números de 1 a 10 e também já apresentamos do 11 ao 20, né? Então, já sabemos como fazer em algarismo romano até 10. O que é que nós vamos fazer? Do 11 até o 19, todos vão ganhar um X, certo? E depois o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer o 1 para cá, vou fazer o 11, que já tem o X, né? Então, já fiz o 11. Vou pegar o 2 e fazer o 12, porque eu já tinha colocado o X. O 13, o X e o 3. O 4, o X, o I e o V, né? Que representa o 4. O 15, o X e o V. O 16, o X, o V e o I. 17, o X, o V e 2I. 18, o X, o V e 3I. 19, o X, o I e o X. E o 20 é o X mais X, que forma 20, né? Então, o algarismo romano, a primeira parte do algarismo romano é só você mentalizar, estudar de 1 até o 10 e depois a gente vai ficar usando sempre esse 1, o 2 e o 3 para acrescentar aos números que vão vindo. Nós já apresentamos o 10, o 20, aí o próximo vai ser 21. Como que você vai fazer? O X e pegar o resultado da igualdade correspondente ao número 1. Depois, o 22, o X e os dois algarismo romano aqui, certo? E assim consequentemente. Então, estudar o algarismo romano, nós vamos fazer atividades para fixar esse conteúdo também. Nós finalizamos aqui a nossa aula de matemática, a nossa 12ª aula de matemática. Um beijo e até a próxima aula.